majestade do Filho de Deus. Nós vemos a glória da divindade do Filho de Deus. Não é interessante considerarmos, irmãos, que antes da morte do nosso Senhor lá na cruz, ele vai até aquele monte e ele transfigura diante dos seus discípulos. Observe que há algo muito especial. Em João capítulo 1, versículo 14, João diz assim: vimos a sua glória. Vimos. E quando foi que João viu a sua glória? Nesse dia. Se você quer fundamentar esse versículo 14 do Evangelho de João capítulo 1, aí está. Quando foi? Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8. Como ele costura os versículos. Nesse dia, João viu a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E se você quiser colocar um texto, eu sugiro que você coloque junto aí desse texto, 2 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 16. Pedro diz: nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E quando? Quando foi que Pedro pôde testemunhar com seus próprios olhos a majestade do Senhor Jesus? Aqui no Monte. Vocês imaginam vivenciar isso? Foi Tiago, Pedro e João? Ver o homem, vamos dizer assim, Jesus Cristo, ser transfigurado. Ou seja, ele aparece como Deus, essa transfiguração. O Pai vem e ainda fala, meu filho. Imagina ver isso? É tremendo. Aquele viu algo que eles nunca haviam visto. Aquela experiência foi única para eles. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma declaração pública diante daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, da divindade, da glória eterna do Filho de Deus. Nós sabemos que houve a encarnação, o que Paulo chama de mistério da piedade. Ele encarnou, o Verbo de Deus encarnou. Agora ele entra na esfera da nossa vida humana, ele se torna homem, como eu e você. Ele participa da nossa natureza. Agora nós entendemos que a natureza humana é parte da sua natureza, embora distinta da sua natureza divina. E há uma doutrina que a teologia trata sobre isso, chama hipóstasis. A doutrina da hipóstasis. Eu sei que alguns irmãos, eles não gostam muito de teologia, mas eu quero que você não se ofenda com isso, porque o mundo tem vãs filosofias. Na degradação espiritual, nós encontramos muitas heresias. Portanto, não há nenhum pecado a boa teologia, a saudável teologia. Não há nenhum problema quanto a isso. Então, a palavra aqui é hipóstase. O que é hipóstase? É o que os estudiosos chamam de união hipostática. Isto é, a doutrina das duas naturezas do nosso Redentor. Isso tem fundamento didático, divino e glorioso. Porque são os dois cenários da transfiguração e da crucificação. E quando você estuda sobre esse assunto de maneira histórica, você vai ver que Satanás, ele fez de tudo. Ele usou todas as suas ferramentas, todos os seus mecanismos, dentro dos primeiros séculos da história da igreja, para poder destruir essa doutrina. Digo para vocês, irmãos, nenhuma doutrina foi mais atacada do que a doutrina
da união das duas naturezas. Nenhuma doutrina sofreu tantos ataques, não fora, porém dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, quando você estuda sobre os 7 concílios da história da igreja, 4 giraram em torno dessa doutrina. 4 giraram em torno dessa doutrina. Em Nicéia, em 325, onde houve o primeiro embate, 325 depois de Cristo. Nicéia, irmãos, uma região hoje seria perto do sul da Albânia. Nicéia, ali no sul da Albânia, onde os líderes eclesiásticos do mundo inteiro daquela época reuniram para debater sobre uma doutrina chamada arianismo, que negava a divindade do Filho de Deus. E você diz, mas irmão, isso é importante para hoje? Isso é importante durante todo o tempo. E por quê, irmãos? Existem alguns grupos que se autodenominam cristãos, que se julgam cristãos e que defendem essa doutrina, o arianismo. E eles afirmam que Jesus não é Deus com Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é menor do que Deus, em divindade, em glória. Então, senhores, o que tem de gente falando que é cristão, mas não é cristão. O cristão verdadeiro tem uma vida sobrenatural. Ele não é melhor que ninguém. Ele só simplesmente é o Filho de Deus. Ele é rejeitado. Ele é agredido. Como Jesus Cristo foi, como todos os seus discípulos foram e são. Eu, como discípulo de Jesus Cristo, eu sou rejeitado. Tudo que a gente tem que fazer, quer fazer e vai fazer para a glória de Deus, é colocado muitos empecilhos. É impressionante. Mas é o que acontece. Mas se você, com a experiência espiritual, experiência não, com a maturidade espiritual que eu tenho hoje, de um adolescente espiritualmente, eu posso dizer para vocês, exatamente quanto mais sou atacado, mais eu estou entendendo que eu estou dando glória a Deus. Porque o inimigo usa as pessoas que a gente ama para nos atacar. A gente sofre com esses ataques. Sofre muito, muito. E quanto mais próximo, mais ataque existe. E essas pessoas próximas, que dizem nos amar, não nos compreendem e nos agridem. Mas o cristão verdadeiro sabe que assim é. Porque Jesus Cristo passou por isso. Ele estava naquela cruz, só a mãe dele, outra mulher, e João, e o resto dos discípulos. E os filhos, os irmãos de Cristo, onde estavam? Nenhum estava com ele. Majestade e poder. E tem suas raízes aí. E por essa deficiência, eles também diminuem, consequentemente, eles diminuem a doutrina do Calvário. Então, já que Deus ia mandar alguém que fosse menor do que ele, Deus minimizou a sua justiça e não poderia ter sacrificado o seu filho. Se mandasse um serafim, nós estaríamos todos satisfeitos. Deus não. Deus só pode se satisfazer com um sacrifício que estivesse à altura da sua justiça. E não poderia ser nada que fosse menor do que ele mesmo. Ou seja, Deus, por amor a nós, ao mundo, querendo salvar a humanidade, deu seu próprio filho nesse sacrifício que foi a cruz, para depois então ascender e derramar o Espírito Santo para todo aquele que quiser receber o Espírito Santo. E eu falo que 5% dos seres humanos receberam o Espírito Santo.
receberam. E nós estamos aqui para, de alguma forma, falar para você. Se você não tem a habitação do Espírito Santo, vai junto a Deus de coração, fale com Ele de coração, lá no seu quarto, sós, que você vai ter a habitação do Espírito Santo. Você vai nascer de novo. E aí, então, você tem que adquirir uma maturidade, porque você nasce um nenê espiritual. Veja a minha idade como homem e a minha idade espiritual, que é a de um adolescente. Mas o discernimento espiritual cresce a cada dia. E isso que é gratificante.